Bom, está no ar então mais um Papo Ocidental, que é esse quadro que a gente vai começar a fazer aqui dentro do canal Dom Garcia. O convidado de hoje que está aqui na mesa é Erlon Centeno, junto comigo aqui, professor Celso Garcia. E hoje a gente vai começar esse quadro até como um teste aqui, como um projeto, né? E aí eu quero explicar um pouco sobre qual é o projeto, qual é a intenção e a proposta desse Papo Ocidental aqui, né? Então o Erlon veio hoje para esse... É praticamente um episódio piloto, teste aqui, mas se tudo der certo vai pro ar, tá? Então a ideia desse espaço aqui é justamente nós, como diz o subtítulo, né? Pensar a sociedade, refletir a sociedade. Então, não é um programa de entrevista, eu tenho que deixar claro aqui, né? Que isso aqui não é um programa de entrevista, eu não sou entrevistador, não quero ser, nem tenho vocação para isso, né? E o convidado também ele não é assim o convidado no sentido de que ele que vai explanar. Não, é um papo. Então, por isso que é bem informal aqui, né? E o formato do programa, claro, pode eventualmente vir um convidado que tem algum assunto muito específico e ele ficar ali, né, expondo algo que ele já traz previamente. Mas a ideia é um papo para construir essa reflexão. E aí, nesse projeto tem outro fator. Além desse propósito, né, então isso já mostra. Não é um programa, não é um podcast de entrevistas. É um podcast de construção de conhecimento. Então, nessa proposta, e junto com isso, vem a ideia justamente de trazer aqui para nós, aonde? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós tentar reunir aqui também as pessoas, os pensadores, nossos intelectuais, as pessoas que gostam de temas nesse sentido de sociedade, né, para trabalhar e elaborar e abordar essa questão aqui. Então, a ideia desse espaço tem muito disso também. Se esse projeto der certo, vingar, crescer, é nós ir trazendo mais gente, trazendo gente que daqui a pouco tem um pouco mais de projeção e assim trazendo pessoas para debater, para trazer a sua opinião sobre diversos temas. E que tipo de tema? Sempre isso aí, sociedade, economia, sociedade, política. Então, por exemplo, temas como os rumos da pedagogia, da escola, do ensino, os rumos da cidade, isso é muito importante também, os rumos que a cidade tem tomado, Porto Alegre como a capital, como centro urbano do Rio Grande do Sul, mas também de outros locais. Então, todos temas referentes à sociedade. Hoje, né, que nem dito, está muito tudo centralizado em São Paulo. E a partir de um espaço aqui, eu acho que a gente pode criar um debate que os temas vão ser universais, porém, a partir de uma problemática, a partir de uma necessidade local aqui, que acaba sendo universal também, né? O mesmo problema que, por exemplo, que Porto Alegre encontra, várias outras cidades vão encontrar, porque são desafios, enfim, são problemas que vão surgindo, né? Então esse é um dos propósitos, assim, principais desse espaço, né? Então a gente vai construindo. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast, talvez lavando uma louça, talvez arrumando a cama, ou talvez, sei lá, numa portaria. A gente quer, a proposta é justamente alcançar a todos, desde o senhor que faz a segurança do prédio até o senhor que faz a contabilidade do prédio ou mesmo o dono do prédio. A gente quer falar para todo mundo, porque, como disse o meu amigo de longa data, Celso, aliás, obrigado pelo convite, a gente tá com falta de, não de cabeças pensantes, mas de ser ouvido, né? De espaço replicador de vozes, né? E a gente veio tudo muito enlatado. A internet nos possibilitou esse tipo de abordagem para que as ideias elas não fiquem restritas a determinados conglomerados de comunicação, e a gente está vendo o quanto isso é prejudicial para a sociedade. A sociedade está refém, ou ficou refém, durante mais de 100 anos de grandes conglomerados de comunicação, e aqui está uma iniciativa, por enquanto modesta, mas visionária, de começar a conversar os assuntos que realmente importam, sem amarras, mas dá um viés diferente e local. Para mim, esses são os dois pontos diferenciais. É um viés diferente porque a gente tem, dentro do que é falado, a gente tem
duas grandes vertentes, mas tem uma que se sobressai nas mídias e nós não temos muita coisa local aqui que seja independente. E eu acho que talvez esse seja o principal diferencial que a gente oferece aqui para vocês de uma forma mais rudimentar por enquanto, mas tentando aprimorar toda essa ideia aí. Sim, perfeitamente. E eu quero fazer aqui, colocar assim alguns parâmetros que vão nortear assim esse papo, né? Esse papo que eu digo, todo o projeto, todos os papos que acontecerem aqui. Que é bom pro espectador ali, né, que estiver assistindo, entender isso. Primeiro que a ideia como se diz um papo, então nós vamos ter algumas diretrizes que, digamos assim, que são comuns a todos os participantes. E eu já vou dizer quais são. Mas, principalmente, a opinião de como vão ser tratados muitos temas diversos, alguns até polêmicos, né? Diversos temas polêmicos, inclusive. A gente sempre tem que entender assim, a opinião de um participante, de um convidado, é a opinião dele, e a opinião é a opinião de cada um. Enfim, por que é importante destacar isso? Porque senão o espectador, daqui a pouco, ele pode estar pensando que todos que estão aqui é uma panelinha que todo mundo pensa igual. E não é assim, né? São diversos temas, até porque as pessoas são diversas em suas opiniões, então sempre tem que ficar entendido isso. O que eu falar é minha opinião, não quer dizer que o Aaron vai concordar com todos os pontos, e o que ele falar também é a opinião dele, não quer dizer que eu vou concordar, e assim, né, para qualquer convidado que vir aqui. Até porque não conseguiríamos desenvolver uma conversa se pensássemos exatamente igual. E eu acho que é impossível as pessoas pensarem exatamente igual. Na verdade, a gente tem algumas convergências que nos permitem chegar a determinados denominadores que vocês vão perceber durante a conversa aqui. E a gente também tem a proposta de ser bem claro do nosso viés, do que a gente acredita, da onde a gente saiu, o que nos faz acreditar em determinadas coisas. Mas evidentemente que até pela experiência de vida de cada um, e justamente essa é a abertura que a gente quer dar para o nosso público, de que apesar de nós termos aqui uma pessoa extremamente especializada no assunto sociologia, a ideia não é falar de uma forma rebuscada e pedante sobre o assunto, é justamente incluir as pessoas que sofrem a sociologia ou que interagem com a sociedade, mas elas não se sentem participantes do processo sociológico, né? Elas falam, mas não se sentem ouvidas. Sim. E é justamente esse o ponto que nós temos a pretensão, e é uma pretensão realmente grande, de dar voz para as pessoas, mesmo aquelas que vão escutar e vão discordar, mas essas talvez vão discordar, mas elas vão pensar. A gente está aqui para fazer as pessoas, no mínimo, pensarem sobre o que está acontecendo, o que já aconteceu, e principalmente, aqui não é um canal Nostradamus, mas se propõe também a projetar, né? Analisar o que aconteceu, o que está acontecendo e projetar o que porventura vai acontecer aí no futuro próximo e talvez no futuro médio. Distante, acho difícil acho que nós estamos num ponto e aí a gente vai chegar nesse ponto, a gente está num ponto de transição que fica impossível de saber, de tentar projetar Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil daqui a 20 anos. Perfeitamente. E eu acho importante, assim, também enfatizar essa questão de que a opinião do convidado é dele, até porque eu não gostaria, por exemplo, de comprometer um convidado com a minha opinião. Que o público achasse que daqui a pouco eu tenho uma opinião polêmica aqui e o convidado pode pessoalmente discordar completamente e o público tentar relacionar essa opinião ao convidado. Eu acho que num debate, em qualquer papo, é importante essa proteção individual. A opinião de cada um é a opinião de cada um. A gente não pode tentar considerar porque nós estamos juntos numa mesa, então a opinião daquela pessoa é a do outro. Até porque cada um tem suas crenças, suas concepções, suas percepções. Então eu acho importante que isso fique claro, né? O que eu falar aqui, eu acredito a mim, não a outros, e eu gostaria que não
não fosse, digamos assim, misturado essa questão e confundido com fosse também a opinião do Erlon ou de outro que estiver aqui, né? Então, é bom tu salientar isso pelo seguinte, agora acho que a gente já está começando o assunto de fato. A gente tem uma dificuldade, isso acaba se avolumando no nosso país, mas infelizmente nas grandes democracias, Estados Unidos, Europa, a gente também está vendo o mesmo fenômeno, que é o fenômeno do pacote. Então tu acredita tu tem determinada opinião a partir daquela palavra-chave que tu citar, tu já é colocado dentro de um pacote, né? Então o pacote é esse cara, ele é isso, aquilo, aquele outro. E na verdade eu tenho também a pretensão de não estar dentro de um pacote, né? Eu penso diferente do que talvez a maioria das pessoas que estão dentro do espectro que eu acredito. E é assim que tem que ser, porque na verdade as grandes, as macrovisões nos unem, mas são macro, e aí tu tem o micro, e aí é que a coisa se subdivide muito. Então vamos começar. Sim, é um problema quando a pessoa tem que comprar o pacote completo, né? O indivíduo, ele só é válido quando ele compra o pacote completo. E aí é um problema, né? Essa é a simplificação que torna as coisas tão chatas. Então, é óbvio que a macrovisão é o que talvez dê sustentação para as maiorias, né? Mas ela é macro, ela não vai trabalhar no micro, né? Então, eu nunca gostei, desde criança, adolescente, eu nunca gostei dessa identificação automática. Não, tu é isso, então tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Não, a identificação ela pode até ser, mas não necessariamente. Então eu vou ter que destacar aqui mais um ponto que é importante nesse projeto, que é assim. Como é um espaço para reunir aqui ideias, pensamentos, reflexões sobre a sociedade, eu já vou ter que fazer a clássica chamadinha da exclusão, que eu já falei pro Erlon. Que como já tem assim muito espaço, está praticamente infiltrado completamente em universidades, em espaços de criação de conhecimento da área de humanas, o espectro marxista ali, marxista, esquerda, enfim, né? O woke, a cultura woke, a ideologia marxista e o espectro esquerda político, tá? Então, esse espaço não se propõe a isso. Esse é um espaço que nós vamos excluir esse espectro por motivos muito claros que eu vou destacar. Primeiramente, o marxismo enquanto ideologia, enquanto proposta, aliás, ele é uma ideologia política. Do ponto de vista científico, é uma pseudociência. Então ele trata-se de uma ideologia baseada em uma pseudociência, que vê a sociedade como uma grande guerra de classes. Uma guerra de classes que não passa de uma fábula, uma fantasia, porque as classes são complementares entre si, elas não são excludentes. Não é possível excluir o processo histórico que criou as classes, enfim, né, as diferenças entre as pessoas, porque as pessoas são diferentes e do produto das relações sai a sociedade que a gente tem. Então, por que a gente não vai trazer aqui marxistas, enfim? Porque como se trata de uma pseudociência, na verdade é uma doutrina, um dogma político. E nós trazendo aqui marxistas, o único papel dele vai ser tentar nos convencer da sua ideologia, exatamente, da sua doutrina. Defender exclusivamente a visão marxista e a lente marxista pela qual o marxista legítimo ele enxerga tudo da sociedade. Mas é importante dizer o seguinte, que em que pese a proposta do programa não seja trazer pessoas eminentemente marxistas, não dá para tirar o marxismo da conversa, porque o nosso país ele é impregnado de marxismo. Então, digamos assim, não trazer marxistas aqui não significa ignorar o marxismo, bem pelo contrário, né? É entender, porque entender a sociedade brasileira moderna
é impossível sem entender a influência do marxismo na sociedade. E contemporânea ainda mais, né? Acho que talvez a gente vá passar com mais detalhes sobre esses assuntos, mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que é impossível retirar ou fingir que ele não está na sociedade. Ele está. Ele só não vai estar aqui representado porque aqui nós temos ideias, aqui nós temos uma pluralidade de ideias e principalmente uma tentativa de liberdade completa de ideias. Então, tem ideia conservadora, tem ideia liberal, tem ideia libertária, tem ideia de Chesterton a Thomas Sowell, tem ideia de tudo, mas ninguém aqui está defendendo um dogma exclusivo. Até porque, como a gente falou no início, a gente não está nas caixinhas. Eu não me considero nem liberal, nem conservador dentro da caixinha que querem colocar, nem libertário dentro da caixinha. Até porque em determinado assunto vai dar um conflito ali que a minha construção como ser humano não vai conseguir lidar com o pacote completo. Logo, e dessas ideologias que eu citei aqui, a única que é exclusivista é a marxista. Porque tu sendo marxista, até a religião tem que se submeter à lente do marxismo. Logo, em que pese nós dois aqui entendemos a importância que essa ideologia tem para a sociedade, porque ela tá impregnada, a sociedade está impregnada, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor ainda sobre isso. Não há como ignorar, mas não tem como trazer alguém aqui para pregar determinada coisa, porque senão eu teria que trazer alguma autoridade liberal, alguma autoridade libertária, né? Sim, então a questão é que, perfeitamente como o Erlon colocou, se nós fôssemos trazer aqui marxistas, e outra, fora que os canais, os meios públicos de divulgação já estão impregnados de marxistas, então não vai fazer diferença nesse nosso modesto espaço aqui, um a mais, um a menos. A não ser que esse é uma questão até de mercado, né? Porque esse mercado tá bem completo. Se tu procurar aí, tem canal grande, vai no ICL, vai na... Olha, universidades todas, né? Qualquer seminário marxista, assim, ó, com uma produção excelente e tal, aí vai ficar satisfeito. Se quer um conteúdo, mas não, eu sou marxista, eu quero um conteúdo dessa forma. Olha, tem vários canais de excelente qualidade aí. Aliás, é o que mais tem, né? E uma das propostas do Papo Ocidental, o nome já remete um pouco a isso, né? Tentar resgatar um pouco dessa tradição ocidental, é justamente tentar reunir o que sobrou, os cacos que sobraram daquilo que não é marxista, né, dentro da nossa sociedade. Tem muito por aí, mas estão nas tocas, porque não tem os melhores espaços, os melhores palcos e ali tribunas não estão na mão de quem não é marxista hoje, né? E a gente está falando de uma realidade, tá? A gente não vai aqui tentar ser hipócrita, a gente não vai deixar de falar as coisas, essa é a realidade. Não estamos desdenhando ninguém, mas essa é a realidade dos contextos, é muito fácil isso ser provado em qualquer universidade. E aí, por isso, então eu quero destacar, por que a gente não traz? É justamente por isso. O marxista vai vir aqui pregar uma doutrina, pregar um dogma, e como sempre vai tentar encaixar toda a realidade do mundo, sempre vai tentar encaixar na sua narrativa, no seu dogma, como se tudo fosse daquele jeito. E nada contra pregar, até porque eu vou na igreja toda semana. Sim. Mas daí eu vou na igreja. Se é para ouvir uma pregação, eu vou na igreja. Né? Eu não considero ideologia algo que seja passível de pregação, de fé. Fé eu tenho em Deus. Eu não tenho fé em político, eu não tenho fé em professor universitário. Sim, perfeitamente, que aí se trata de uma ideologia política, que quando aplicada na sociedade acaba causando todos os danos que a gente já viu e causa. E nós vamos discutir até... Tem que passar pelo processo
tem que passar pelo processo da realidade. Sim, da realidade. Tudo é muito lindo aqui no teu papel, no tablet, tudo fica muito bonito. Na inteligência artificial, então, a gente pede para o estúdio Ghibli ali fazer uma imagem linda, daí fica bonito, mas na realidade, como é que fica? É isso que a gente vai tentar debater aqui com vocês. E uma das propostas é isso. Como é que fica isso, por exemplo, o resultado o que aconteceu com as cidades, o centro da cidade? Aí a gente vê já resultados práticos. O que aconteceu com as cidades? O que aconteceu com a educação, com a escola, com a situação que está, relatos que tem de conhecidos próximos que vivem problemas dentro de escola. E tudo é o resultado desse processo marxista, né, que se infiltrou. Então, a gente não traz justamente por isso. Porque o marxista, infelizmente, né, e eu destaco aqui, não é questão de desdenhar ou menorizar alguém. A questão é que o marxista vai vir aqui, ele não vai pensar por si, ele não pensa por si. Ele simplesmente adota aquela narrativa, aquele dogma político, e o objetivo, a reflexão que o marxista faz não é tentar entender a sociedade, é tentar entender cada vez mais a narrativa e o dogma dele, a pseudociência dele. Então ele se aprofunda cada vez mais naqueles muros e fica ali dentro dos muros, tá? É assim que ele vai fazer. Então ele vai tentar enquadrar toda a realidade na sua ideia, na sua vontade, que não tem nada a ver com a realidade prática, mas na sua ideia tem. Ou seja, aí já mostra um pouco. O tal materialismo de Marx não tem nada de materialista, na verdade não passa de uma grande ideia e ainda uma fábula, tá? Então são esses temas. Então eu gostaria de enfatizar isso. Por que nós não vamos trazer esse segmento? Porque não vai ter debate. Vai virar só em pregação para nós aqui, como disse o Erlo. Pois é. Eu acho até que seria conveniente a gente começar já que tu citaste as cidades, uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo, e tempo esse que eu não estou vivendo mais em Porto Alegre, né? Estou vivendo na região metropolitana, o quanto essa questão partidarizada, ela emburreceu as pessoas, né? O Celso agora está morando em Camaquã de novo. Nós fomos vizinhos de porta em determinado momento das nossas vidas. Porto Alegre. Né? E a gente vê o quanto dá preguiça de pensar e comentar a situação de Porto Alegre, no sentido de que todos os partidos possíveis passaram pela administração de Porto Alegre e Porto Alegre está no caos que está. E é sempre o bola da vez que é o criticado, mas na verdade todos os espectros, todos os espectros políticos têm telhado de vidro aqui em Porto Alegre. A gente já começa, eu estou começando por Porto Alegre, estou fazendo o caminho inverso, que normalmente se começa pela macrovisão e vem empurrando o fluxo até chegar na micro. E eu estou começando pela micro porque é uma questão, para mim, de perplexidade. O quanto a cidade ela tá parada no tempo. Eu morei, desde que eu nasci até 2020, em Porto Alegre, e eu não tenho vontade nenhuma de circular em Porto Alegre, de tão degradada que está a cidade. E tem que ser bem honesto que pelo menos conseguiram arrumar bem ali a orla de Porto Alegre, que quando eu era criança era um dos lugares mais feios, mais repugnantes da cidade, e se tornou, a cidade ficava de costas para o seu estuário, para o seu rio, como quiserem chamar, sua lagoa, seu lago, a sua água, a cidade ficava de costas. E agora a cidade se volta, pelo menos, ao seu ponto mais bonito. Mas e o resto da cidade? Né? O resto da cidade passou desde a redemocratização, passou por todos os espectros políticos possíveis. Trabalhismo, esquerda, direita, centro, e nenhum deles resolveu. Sim. E eu enfatizo assim, a questão ainda é mais profunda.
E nós vamos voltar a debater assim isso aqui um dia num programa só sobre cidade. Aí sim, a gente traz muita informação, a gente fica aqui falando exatamente sobre esse ponto, que aí a gente pode se ater mais. Mas eu ainda enfatizo que o problema é ainda pior, porque já puxando a história, Porto Alegre foi a grande cidade do Sul, era a grande cidade. Tanto que se pegar fotos de Porto Alegre ali dos anos 50, praticamente a parte principal dela já era assim nos anos 50. Então isso quer dizer que ela não evoluiu, ela só degradou, porque na época ainda eram prédios novos. E foi degradando os mesmos, não se criou nada. Então outras cidades se modernizaram, aumentaram, enfim, se estruturaram. E eu me choco um pouco quando eu chego na capital e vejo assim o centro. E eu já comentei um dia com o Erlon, e nós vamos voltar nesse tema quando a gente falar exatamente sobre Porto Alegre. Para mim o centro é o coração de uma cidade. Por mais que a cidade tenha diversos ambientes, a cidade que não tem centro, ela não tem o seu coração. Então, claro, é uma opinião minha, né? Urbanística minha que eu tenho. Então, eu me choco um pouco o quanto enquanto o centro está abandonado, assim, né? Até agora melhorou um pouco, tem sido feito alguma coisa, mas não sei, enquanto não aumentar a população, não morar mais gente ali, e uma série de outras coisas que a gente vai trazer aqui, que o problema é bem mais profundo, né? Mas enfatizar isso, Porto Alegre foi a grande cidade. E hoje, nem no sul, ela não é a cidade mais importante, praticamente. Colaborando com o que está dizendo, eu fiquei chocado porque fizeram uma brincadeira que eu me assustei que possa vir a ser verdade. E agora eu não vou conseguir dar o crédito porque eu não vou me lembrar quem falou. Tá? Mas disseram que Arroio do Sal vai virar a nova capital gaúcha. Foi a reação que eu tive. Eu falei, não, que Arroio do Sal? Que os terrenos estão valorizando muito e blá, blá, blá. Porque vai ser feito um porto... Megaporto. Um megaporto ali e com 2 portos. Um porto internacional e um porto de viés mais turístico, né? E diz que os terrenos, as construções, o metro quadrado disparou o preço a partir dessa informação. Mas qual é o mote disso? É que Porto Alegre está tão degradada que um tipo de brincadeira dessa acaba arriscando ser verdade. Sim, porque a Porto Alegre, eu sendo do interior, mas eu tenho certo fanismo também por Porto Alegre, porque eu acho que a capital do Rio Grande do Sul é aqui, esse local ele se criou aqui, esse local é o coração do Rio Grande do Sul aqui, tá? Então, para mim, é a capital de todos os gaúchos, é uma opinião que eu tenho, né? Talvez por morar perto também, né? Camaquã não tá tão longe, mas eu tenho essa visão. E eu vejo que os porto-alegrenses, mesmo assim, perderam muito daquela autoestima que tinha em relação à sua própria cidade. E parece que há uma falta, assim, uma falta de força mesmo. Até por tantos anos degradada, a cidade foi perdendo espaço. Hoje tem várias cidades mais modernas. E eu vejo até uma falta, assim, de projetos mais ousados, de pessoas com ideias mais ousadas. As ideias parece que são as mesmas de alguns grupos culturais, que um dia nós podemos falar também, como esses grupos culturais que tem aí, pequenos grupos de literatura, de proteção de patrimônio, na verdade não passam de grandes grupos de esquerda ali que estão militando politicamente. Só isso porque participei de alguns já e sei como funciona. E são esses grupos que muitas vezes travam o desenvolvimento da cidade. Mas enfim, esse é um ponto que a gente vai voltar a falar, um ponto prático e interessante. Eu quero continuar no nosso tópico aqui, porque é digamos, um episódio inicial, e nós temos que deixar e construindo esse raciocínio aqui, né, para que fique entendido o que a gente vai trabalhar nesse projeto. E aí eu quero continuar falando um pouco desse processo da infiltração, esse tema de hoje praticamente sobre marxismo, caso nós vamos estar falando. E como o Erlon disse, né, não vai ter marxista, mas nós vamos falar muito sobre marxismo, porque não tem como nós não falar. Ela é praticamente a ideologia dominante hoje nos principais pontos decisórios, de poder, de opinião pública, né? Assume essa ideologia, às vezes sem saber e outros sabendo muito bem, né? Então, esse é o tema que nós vamos iniciar trabalhando, né? E eu quero destacar um pouco esse processo, né, de como é que até para deixar entendido, deixar claro essa questão, como é que essa ideologia ela foi se filtrando aos poucos. E aí houve diversos meios, mas um deles eu quero destacar já pela minha disciplina, que é a sociologia.
A sociologia, junto com a história, junto com as ciências humanas, ela passou um processo muito curioso. Porque a sociologia, hoje, sociologia, história, geografia, se qualquer pessoa falar de estudante de ciências humanas, de historiador, de sociólogo, vai lembrar o quê? Vai vir no imaginário o quê? Um militante de bandeira, faixa e na rua quebrando alguma coisa. Tá? Essa é a visão. Ou num centro acadêmico pichando prédio público e as reitorias fazendo vistas grossas ali, pichando prédio público com nomes políticos, nome de político, né, que eles são contra ou que eles são a favor, né? Ou seja, isso aí na verdade não é nem para ser permitido, mas a displicência permitiu. Então o que acontece? A sociologia, a história, todos. O curioso é que assim, elas nasceram como disciplinas com um interesse completamente acadêmico e científico. E pior, se nós formos enquadrar em direita e esquerda, como sendo direita, porque ela era a disciplina da restauração. Ela não era a disciplina revolucionária. Qual era a ideia dos primeiros sociólogos, Comte, Durkheim? Eles observaram a sociedade e eles viam a sociedade como um organismo. Então a sociedade ela tinha que ser, de certa forma, medicada. E esse seria o papel do sociólogo, do historiador, enfim, do cientista humano. Aí esse tipo de comportamento da academia em geral, e aqui mais voltada à academia na área de humanas, ocasiona aquele tipo de piada, que é a diferença entre um professor de história, professor de sociologia, se enquadra também, qual é a diferença entre um boxeador e um professor de história. Que o boxeador pode ser destro. E você... O boxeador pode ser destro. Bem por aí. O professor de história não vai ser. Não vai ser, infelizmente. Então, infelizmente, e digo isso, não porque eu acho que esse pensamento, que o pensamento marxista, ele é um problema em si. Ele é um problema, ele tem seus problemas intrínsecos, mas o maior problema dele hoje é porque ele é um pensamento unitário, ele é um pensamento único. Nós não temos mais o debate. Nós perdemos a capacidade academicamente de debater. Então, se a gente vai assistir um debate universitário e lá no início, na virada do século, eu ainda me prestava em debates de universidade, fui na URGS, fui na Unicinos, debates universitários. Então, qual é o resumo dos debates? Os vários tons de vermelho. Um mais alaranjado, um vermelho mais carmesim, e assim vai. São os tons de vermelho. Qual é o problema disso? A sociedade emburreceu. A sociedade emburreceu e ela pede por novidades, e tudo aquilo sempre tem a questão da ação e da reação. Então, o resultado de tantos anos de dominação cultural do marxismo resultou em pessoas que não conseguem mais ver um mundo sem marxismo e outras que lutam contra o marxismo de forma tão vazia e rasteira que também não agregam nada para a sociedade. E nesse debate pobre, quem perde é a própria sociedade, onde a gente tem uma multiplicação de tecnologia e talvez até de conhecimento, mas muito pouco se cresce em sabedoria. Sim. A utilização desse conhecimento, ela é cada vez mais cada vez mais improdutiva. O mundo produz cada vez menos. Isso também é um processo marxista político que demoraria muito para explicar aqui, e eu nem seria a pessoa mais adequada para explicar, mas só de pensar que todo o processo produtivo do mundo, desde os anos 70, 80 até agora, com o marco da pandemia, que foi o início da derrocada, todo o processo produtivo foi transferido para a China. As grandes democracias, elas viveram de comércio, basicamente. Tá? Isso emburreceu as pessoas, isso deu uma visão
completamente distorcida da vida e da sociedade em geral. Então, essa questão marxista, ela não influencia só no ideário das pessoas lá de teóricos, isso influenciou na vida prática das pessoas. Sim. Onde nos anos 90 a gente ia no Novo Hamburgo e comprava um bom sapato por um preço razoável. Hoje, e há 10, 20 anos, isso se tornou impossível. Impossível. Isso é só um exemplo de como essas ideologias, elas acabam impactando na vida prática das pessoas, né? Ou como a gente tinha como ir numa costureira há 30 anos atrás e mandar fazer uma roupa. E hoje quem tem condições de mandar fazer uma roupa? Porque a manufatura ela foi terminada, né? Hoje os preços chineses de manufatura são muito mais baratos em cima de um trabalho, em cima de um processo questionável, mas o prático, né, é que a gente mandou toda a manufatura para lá, a riqueza de certa forma foi para lá, e a gente fica aqui tentando sobreviver com o comércio do que não é produzido aqui. A gente não produz sequer tecnologia. Isso nós estamos falando de Brasil, mas mesmo as grandes democracias, aquelas desenvolvidas, Estados Unidos e Europa, a gente vê processos de investimento em conhecimento cada vez mais. Eles estavam num processo de inanição, onde gigantes chinesas já estavam começando a ameaçar e até ultrapassar. Claro, nós tivemos fenômenos como o fenômeno sul-coreano, que partiu do zero e acabou conseguindo fazer um processo produtivo e de tecnologia que conseguiu ser extremamente competitivo. Mas aí sim, foi uma... Eu não gosto muito da palavra revolução, porque revolução... remete a outras coisas. Remete a destruir tudo. Uhum. Não foi uma revolução, foi uma reforma profunda. Que é justamente o que o Brasil, o Estado e as grandes cidades precisariam, de reforma profunda. Reforma não necessariamente quer dizer destruição. Reforma quer dizer destruir aquilo que está errado. Na reforma da minha casa, eu não vou pegar e vou botar ela abaixo. Eu vou pegar, eu posso até botar abaixo uma parede, uma janela, mas eu não vou botar a casa inteira abaixo. Sim, né? E nesse debate de construção, reconstrução, destruição, fatores como emburrecimento da população, degeneração das cidades, tudo é resultado já a médio e longo prazo desse marxismo que se infiltrou em praticamente todos os partidos, porque da redemocratização para cá nenhum partido teve proposta diferente, não importa a sigla, sempre a direção foi uma. Então já é o resultado. E aí eu vou além do que o Erlon falou em relação ao debate, o marxismo como fator de debate acadêmico. Eu já acho que o marxismo não é um fator de debate acadêmico, ele é uma pseudociência que não deveria estar na academia. Ele é simplesmente uma doutrina política que se infiltrou por um projeto de pessoas que foram cooptadas, e esse projeto gramsciano é claro, está escrito lá, né? Se infiltrou na educação, na universidade, na mídia, enfim, em todas aquelas que formam opinião. Então, para mim, essa pseudociência não deveria ser acadêmica. Ela pode ser de um grupo que quer estudar o marxismo enquanto um grupo particular, mas academicamente eu não acho ela válida. E eu acho só, como dito, né? Então, o que acontece? Aconteceu esse processo de degeneração das próprias ciências humanas, das próprias ciências sociais. Os primeiros sociólogos ali, eles tentaram estabelecer método sociológico, tanto que a sociologia se chamava física social, com a ideia de remeter a uma ciência física, buscar os mesmos métodos. E até é curioso que Comte, que foi o primeiro, digamos, o pai da sociologia, ele estabelece uma linha histórica de nascimento das ciências, como se fosse uma linha do tempo. E ele vai dizer o quê? A matemática é a ciência mais simples e a sociologia é a ciência mais complexa. Isso é engraçado que os alunos até ficavam na aula, né? Os alunos ficavam lá, mas como assim? Porque na escola a matemática é mais difícil, a matéria é mais difícil e a sociologia quase sempre é meio secundária ali e tal, né?
Às vezes, quando não tem professor, é o professor de educação artística que vai lá e pega um textinho na internet lá. Mas por que Comte dizia isso? Ele observou o nascimento das ciências e ele viu. As primeiras ciências que surgiram, a própria filosofia grega era matemática, na verdade. Os primeiros filósofos não passavam de matemáticos. Por quê? E por que Comte diz que ela é mais simples? Porque ela é exata. Ela independe do tempo e do local. Vai ser sempre aquele mesmo resultado. E depois vão surgindo física, química, biologia. A biologia ela já não é tão exata assim, porque ela depende de compreensão de processos complexos. Até chegar em última etapa, que ele chama a sociologia. Por quê? Que é uma ciência completamente volátil. Se nós fizermos uma pesquisa aqui hoje nesse estúdio, e nós fizermos a mesma pesquisa amanhã, pode ter acontecido alguma coisa com alguém na rua que a opinião do cara vai ter mudado sobre tal coisa. Então é muito difícil de prever. Por isso que o método sociológico e a definição do objeto da sociologia foi algo muito caro, algo muito importante para os primeiros estudiosos da sociologia. Weber, Durkheim, eu até vou me arriscar a comentar o conceito que está abrindo aqui, que é o seguinte: na verdade, a sociologia lá inicial que tu estava citando, de Augusto Comte e tal, talvez fosse mais realizável hoje sob o nome de engenharia social. Porque isso é uma questão que faz a gente pensar. E aqui é uma proposta de resposta. E cada um pode chegar a uma resposta e provavelmente alguém vai estar errado. Por que a ciência social ela é a mais difícil? Não essa que a gente vê nas universidades hoje, mas eu estou falando da ciência social como ela foi idealizada. Porque quando ela é colocada na prática, que tu materializou aqui com uma pesquisa rápida, tá, em relação a assuntos, ela não traz um resultado fixo, né? Ela é desafiadora, né? Ela é imprevisível quase. A dificuldade é essa, é imprevisibilidade. Né? Perfeitamente. Porque, então, tu estudar esses fenômenos que são quase imprevisíveis, isso realmente demandaria um estudo do porquê as pessoas chegaram nesse pensamento, porque muitas vezes elas, dando indicativo completo de que deveriam estar pensando de determinada forma, elas pensam de outra forma. Isso demanda muito mais trabalho, conhecimento, pesquisa e tempo perdido, né? Então, por óbvio, as coisas são muito complicadas a partir dessa tentativa de estudar o ser humano, né? As universidades, elas nasceram sob a perspectiva cristã de começar a estudar aquilo que às vezes não chamava atenção do cidadão comum, da pessoa, do aldeão ali que ia para a sua manufatura trabalhar, né? E justamente a sociologia é talvez o mais complexo processo disso, né? Porque se tu vai estudar medicina, tu vai repetir processos, e tu vai ter as exceções, e tu vai ter mais exceções, tu vai ter mais exceções, mas tu vai entender por onde aquele processo vai passar e tu vai conseguir te virar muito melhor. Sim. Agora, a sociedade se move com uma velocidade absurda. A sociologia objetiva, prática, que é aquela que foi idealizada pelos pais da sociologia, ela durou muito pouco tempo, porque logo ela foi cooptada, a gente vai entrar nisso também. Mas ela trouxe já alguns resultados interessantes, só que foram esquecidos. Até nesse debate, inclusive, quando a gente fala assim, né, em quais os limites da ciência, o objeto da ciência. Nessa tarefa de definir o objeto da ciência, Comte já tinha trazido a solução para esse tema, por exemplo, que tem assim nesse debate, às vezes, entre ciência e religião, que são campos que vão se misturando. Comte, se o ensinamento de Comte tivesse sido levado academicamente,
esse debate ele seria muito menos, digamos assim, atrituoso, porque Comte foi muito claro, ele já na época, porque ele tinha suas crenças pessoais e ele tinha o método da sociologia. Então o que ele disse? O método científico, que também é um método sociológico, tem limites. O método sociológico científico não deve nem sequer tentar estudar fenômenos que não são físicos e palpáveis e mensuráveis. Então, o campo da teologia é um campo. O campo da ciência é outro campo. Justo. E não há problema nenhum nisso. Para Comte não havia problema. Comte olha um fenômeno. Bom, esse fenômeno aqui, eu consigo fazer um levantamento de dados, eu consigo entrevistar pessoas, eu consigo coletar informações, eu consigo ali tabular e dar uma mensurada. Bom, eu posso estudar. Agora, experiências pessoais com o espiritual. Não é. A ciência não precisa isso. Por quê? E por que isso facilita o entendimento do mundo? Porque isso estabelece qual é o campo do domínio científico e isso abre possibilidades sempre para outras formas de conhecimento, outras formas de existência que não só essa. Então não há mistura. É muito claro o método científico. E isso é a sociologia objetiva, que obviamente depois foi perdida, né? Quando vai adentrando ali o século XX, né? Então... na verdade, até ontem, antes de... raciocinando um pouco, já que esse é um programa sem pauta, raciocinando um pouco sobre essas questões, eu aumentei o raciocínio em relação ao que nós estamos vivendo hoje em termos de concretização de ideias. É tudo produto do que, em várias áreas, é tudo produto do que foi produzido em pensamento, produção intelectual, no século XIX. Tá? Então ali nós tivemos uma produção assim, uma produção religiosa, social, política, que hoje aquela produção intelectual ela tá no auge dos seus frutos, para ver o quanto o que a gente pensa hoje às vezes demora para dar resultado, mas esse resultado demorado ele é profundo também. O quanto vai ser lento o processo de retorno ou retorno ou não, ou de repente partimos para uma outra situação ideológica, política, religiosa, porque existe o processo de retornar pro status quo anterior, ou de criar talvez uma terceira, quarta via, né? Porque talvez o que tenha acontecido até agora não contente as pessoas plenamente, e nós vemos que as pessoas já não buscam mais a verdade, elas buscam aquilo que as contente. Então isso vai mover a sociedade. O intelectual que conseguir moldar um pensamento que torne, que prometa para as pessoas uma felicidade, ainda que falsa, esse pensamento vai ser o dominante. Sim. E ele vai, dependendo do tempo que ele demorar e da capacidade de quem for implementar, ele vai ser duradouro. Porque o último foi. Nós estamos há um século Sim. e meio já, talvez mais, colocando em prática e desenvolvendo cada vez mais as ideias que foram colocadas aí. Já colocou alguns teóricos, eu até destacaria a Escola de Frankfurt nesse processo, destacaria religiosamente. Nós tivemos vários processos também que a partir do século XIX, hoje eles foram criados nos Estados Unidos e Europa, e hoje eles dominam um Brasil que
em princípio pouco tinha a ver com aquilo, mas hoje é o que mais se pensa. O marxismo, ele tem uma curiosidade que ele acaba sendo, né? Depois eu vou continuar falando sobre quando a sociologia foi perdendo sua identidade científica, né? Mas o marxismo, ele tem um caráter interessante, que ele é o reduto onde os ateus encontraram sentido. E aqui eu não estou criticando se a pessoa é ateu, é dessa ou daquela denominação ou religião. Não é questão dessa. Muitos ateus encontraram um sentido para a sua vida no marxismo, quando o marxismo promete... E aí depois eu vou falar por que o marxismo tem um caráter... Ele copiou o cristianismo na forma de ver o mundo. Ele sem perceber, ele fez isso, tá? Essas pessoas encontraram um sentido ali, não, haverá um dia uma sociedade sem classe, uma sociedade melhor... ou seja, essas pessoas, óbvio que muitos ali é o interesse político, tá? Mas alguns acabam levado de manada no interesse de fazer uma boa intenção. Vou fazer uma boa intenção e estou numa espécie de religião social aqui, que eu vou participar disso daqui. E aí essas pessoas, nesse vazio existencial que se criou nelas... Não, agora você está falando no que de mais moderno nós temos em termos de ideologia, que é isso que está falando, é a gênese... o fundamento da cultura woke, que é a sinalização de virtude. Então, exatamente. Eu não sou bom porque eu sou bom, eu sou bom porque Deus quer que eu seja bom, então eu vou ser bom. Não, eu sou bom porque eu faço isso e aquilo, e eu tenho que publicizar a minha bondade. Perfeitamente. Então, eu não consigo dar uma esmola na rua sem tirar uma foto, eu não consigo levar um cobertor para uma pessoa que tá com frio sem fazer um vídeo. Enfim. Antes de a gente se aprofundar mais nisso, eu gostaria só de falar ali dessa perda de identidade científica da sociologia, que isso foi entrando no século XX. Eu não saberia dizer o tempo exato, porque depende do país, depende da localidade, do lugar, né, do contexto. A sociologia foi perdendo esse caráter, ela foi sendo tomada por militantes. Eu até acredito que a partir dos anos 60, porque se pegar anos 50 já tinha muita sociologia pura ainda, né? Eu acredito que a partir dos anos 60, talvez com a revolução cultural que teve ali com a contracultura, a universidade ela começou a ser tomada por militância. No Brasil, eu acredito que anos 80, 70, 80 em diante começou esse processo mais forte. Sim. E o que eu observo nisso? Houve uma infiltração, então, primeiramente, o interesse de um projeto político, sim, de formar aquelas pessoas, de instrumentalizar aquela universidade, aquela mídia ali, que é formadora de opinião, tá? Com esse projeto político. Mas também porque aquele militante, ele não podia somente ser um militante. Ele precisava de um outdoor, de uma faixa que lhe legitimasse enquanto cientista. Não, o que eu falo é técnico, não é ideológico. Na verdade, é uma fraude, né? Sempre uma fraude está por trás aí. Eu preciso legitimar a minha fala, assim, com um teor técnico, científico, aqui, meus estudos, quando na verdade são estudos que não servem para nada, que não são técnicos, não são nada, são pura tentativa de confirmação da ideologia, só, tá? Tentando ajustar a realidade à ideologia. E não pegar o método para observar a realidade. Sem método nenhum, não tem método, e a ciência é método. Então o que acontece? Aquele diploma acadêmico servia ali como se fosse uma fachada, assim, uma placa na testa da pessoa lá. Agora eu tenho minha faixinha aqui, eu sou um sociólogo, eu sou um historiador, então o que eu falo é técnico, é científico. E isso deu uma grande legitimidade. Obviamente já estava infiltrado pela ideologia política ali, pelas forças políticas, mas esse outdoor ali, né, esse colocado nessa pessoa, ela acabou fazendo com que a voz dessas pessoas parecesse acadêmica. E isso realmente deu muita força para a ideologia. Tanto que hoje a gente naturaliza que o que é marxismo é científico, porque está nos livros das escolas, está nos livros universitários, e não é uma pseudociência. Só que nós temos a plena... A gente é quase indiferente a isso, no sentido que está tão aprofundado, está tão impregnado em nós, está tão consolidada essa questão, que a gente realmente acredita que aqueles livros escolares ali, quando eles falam aqueles termos marxistas de luta de classe, de pobres, que aquilo ali, que o empreendedor é do mal, que realmente essas coisas
elas são científicas e técnicas. Não são. São mera ideologia que foi infiltrada. Então, foi um problema. E aí se perdeu mesmo as ciências sociais. Porque foi cada vez mais sendo colocado de lado lá os que realmente eram técnicos, científicos, que não tinham essa aspiração política ideológica de esquerda, até chegar a um ponto de praticamente não ter espaço para debate mais. É que nem o Aaron falou, são os tons de vermelho ali que vai ser debatido ali. É só isso. Então essa foi o caminho. Só que aí tem um ponto que eu vou colocar aqui, que quem acompanha literatura, quem acompanha algum tema de ciências humanas vai ter ouvido. A chamada teoria crítica. A teoria crítica foi outra grande enrolação e outra grande enganação. Porque eu lembro bem como é que foi. Eu entrei na universidade, eu lembro bem como é que falavam, né? Até na escola já falava assim também. Bom, nós temos que ser críticos. Nós não podemos ser pessoas assim, acríticas, que simplesmente lê um texto ali e não tece sua crítica. Né? Então, por exemplo, o método histórico... Vamos pegar a ciência histórica, tá? A ciência histórica tinha um método já consolidado, que era fatos, dados, personagens. Pesquisar isso. Tá? Era datas, personagens e fatos. Pronto. Então entra a teoria crítica e vai dizer assim para os alunos, né? Não, mas isso aqui é um emborrecimento, alienação. Aí sempre tem as palavras, né? Sempre tem os termos assim para as palavras-chave para convencer, né? Isso aqui é alienante, né? Pega uma palavra bonita lá. Nós temos que ser críticos. Mas uma grande crítica fajuta. O que é a crítica? Ler toda a história à luz do marxismo. Só isso. Não tinha crítica nenhuma, crítica livre. Esse é o grande ponto. Entendeu? Na verdade, a teoria crítica, ela se predispõe a criticar tudo que não seja a própria fonte da teoria crítica, que é o marxismo. Perfeitamente. Então vai acontecer isso. Aí chega lá. Então o que é, na verdade, a teoria crítica? Um grande revisionismo de toda a história, de todos os acontecimentos, e eles conseguiram fazer em toda a história, a partir de uma leitura marxista de luta de classes com um objetivo. Então essa daí foi o processo. Eles leem a Bíblia se lê a Bíblia com a lente do marxismo, eu só não vi ainda lerem o Corão com a lente da teoria crítica. Por enquanto não, porque é um meio problemático. São aliados, não, são aliados. São aliados. São aliados de momento. Né? Uma hora, se vencerem, vai dar esse embate. Se as democracias mundiais perderem, se o mundo civilizado ocidental perder, vai acontecer um dia esse embate. Não, ele já tá marcado. O verde e o vermelho vai dar um embate. Ele tá marcado. Ele tá marcado. É só ver qual o campo de batalha, mas essa batalha tá marcada. Não, mas peraí. Esse nosso assim, modesto projeto é uma das fagulhas que luta aí para esse resgate. Pra gente não chegar não precisar ter essa batalha. O resgate dessa tradição ocidental aí, né? Então vamos lutando, assim, na minoria, como nós somos, vamos lutando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. A história tinha um método que era muito bom e que foi criticado. Fatos, datas, personagens. Por que isso é muito bom? Porque o pesquisador, ele tem que dedicar toda a sua atenção às evidências, ao levantamento de provas. E isso já é uma tarefa hercúlea, uma tarefa colossal, quase impossível. Então o pesquisador, ele tem que ir lá a campo, ele tem que viajar, ele tem que fazer escavações. Esse é o papel dele. Para quê? Para evidenciar se realmente aqueles fatos, aquelas datas e aqueles personagens estão corretos, estão precisos, são verídicos. Então não é alienante. Esse é o próprio e único trabalho da ciência histórica, metodologicamente. Só que se abandona isso e vai para uma ciência uma politicagem, politização daquilo que deveria ser metodológico e técnico. Então a história se torna grandes militantes que não fazem pesquisa praticamente mais nada. E se fizer, vai ser alguma pesquisa para tentar comprovar alguma exploração de alguém na visão do cara, entendeu? Como se em livre negócio tivesse exploração, em livre contrato tivesse exploração. Um termo que se vale para quando tem prisão de corpos. Eu acho muito interessante essa questão aí da história, porque a gente já tem uma certa idade e eu sou da época de que os livros, ainda se tinha muitos livros sem viés ideológico. Muitos livros. De história, inclusive. Tá? Que contavam o que realmente tinha acontecido, sem tecer
comentários no sentido de querer puxar a história para o lado A ou B. Simplesmente relatos quase jornalísticos. O jornalismo é outra área que está meio embaixo ultimamente, mas eram relatos fidedignos, digamos assim. Apesar de que sempre houve a ideia de que a história é contada pelos vencedores, mas ainda assim se tinha uma certa ética de se levar para as outras gerações alguns princípios imutáveis, alguma coisa que era além do seu egoísmo do momento. Isso mudou no meio do caminho, mas fez um estrago que hoje, uma idade aí em torno dos 40 anos, tem muita gente de 20 e poucos anos que quer me ensinar como é que era o mundo nos anos 90, nos anos 80, coisa que eu vivi, que eu vi. Te dar um exemplo simples aqui. Inflação. Né? As pessoas... Não, porque eu já ouvi gente falar porque inflação não é ruim, não é tão ruim assim, não sei o quê. Cara, mas gente que, claro, gente que não viveu sem um celular na mão. A gente é do tempo da ficha, do cartão de telefone. Tá? Eu sei o que era a pessoa chegar de manhã cedo no mercado, tá um preço, e chegar de tarde no mercado e tá 50% mais, 60%, 70% mais, às vezes o dobro da manhã para tarde. Então, quando se recebia, tu tinha que correr no mercado para fazer as tuas compras, porque se tu atrasasse de ir no mercado, tu já ia ter uma perda absurda. Né? O que eu quero dizer com isso? Que é bem simples de entender. A ideologização, ela cegou as pessoas. Cegou. Né? Até achar a inflação bom, as pessoas acabam achando. E mais, essa sinalização de virtude que eu comentei de passagem aqui, ela dá um superpoder para as pessoas, que é o de ser inquestionável. Ou seja, se cria verdades inquestionáveis e ainda que tu tenha vivido aquilo, se não for a verdade conveniente do politicamente correto, aquilo é descartado imediatamente. E vem com aquele slogan: vai ler um livro, vai ler um livro. Mas eu nunca vejo que livro as pessoas querem que... Qual é o livro? Manifesto do Partido Comunista. Me cita qual é o livro. Inclusive eu tenho o Manifesto Comunista em casa, tá? Eu tenho em casa uma edição aí dos anos 2000. Eu tenho os livros em casa. Mas qual é o livro que as pessoas que às vezes questionam o que tu viveu? Que uma coisa é tu falar daquilo que tu não viveu. Aí tu tem que te valer de fontes e tal, beleza. Mas questionar aquilo que a pessoa viveu, que ela viu... e por isso que eu enfatizo aqui, voltando assim, o papel do historiador não deveria ser tecer essa crítica, tecer interpretação. Bom, vai ter pessoa que vai ouvir e achar um absurdo. Como assim o historiador? Do meu ponto de vista como sociólogo, que segue um método objetivo da sociologia, tá? Não deveria ser papel do historiador técnico ficar tecendo interpretações políticas sobre os fatos. A pesquisa deve se ater à pesquisa. Weber já dizia, política é uma vocação, ciência é outra vocação. Tá? Então, se o cara é político, se o cara é crítico, comentarista crítico, bom, ele pode fazer, jornalista, ele pode tecer a crítica que ele quiser, que ele achar. Agora, o estudo técnico não deveria, porque quando começa um pesquisador achar que ele vai interpretar aquilo ali, a interpretação política, à luz das suas concepções ideológicas, vai dar problema. Então, ao meu ver, tecnicamente, ele deve se ater nesses elementos que já são fabulosos, são hercúleos. Pois é, esse é um tema que nós dois já passamos com trabalho por pesquisa, né? Com pesquisa. E a gente sabe bem como é que funciona a pesquisa, né? E o grande quê da pesquisa
que ninguém ou poucas pessoas questionam é qual é a metodologia da pesquisa, qual é de que forma aquilo é projetado para dar algum resultado X, ou quais são os parâmetros da pesquisa. Principalmente a justificativa da pesquisa acaba esquecendo também. Principalmente os parâmetros. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Tá? Você já percebeste o quanto mudou a percepção do que é a linha de pobreza? Dependendo do governo da hora, tá? Isso já mudou algumas vezes, se muda a percepção de pobreza para pesquisa oficial. Então, quem está abaixo da linha da pobreza, até determinada época, era, se não me engano, abaixo de $100. Depois isso mudou e, a depender do governo do momento ou do interesse do momento, a gente puxa essa régua para cima ou para baixo. Não faz sentido. Quando tu muda os parâmetros para pesquisa, termina a função da pesquisa. Quando ela simplesmente ela deixa de ser um balizador e acaba sendo um viés de confirmação, terminou a função dela. E é o que aconteceu, acabou acontecendo com quase todas as pesquisas de ciências humanas. E a gente está falando aqui porque a gente já trabalhou com isso. Né? Perfeitamente. Então, e nem vou entrar no pormenor de pesquisa política, porque eu acho que não é desnecessário. Mas a gente tem que ter bem em vista que é muito difícil. É muito difícil hoje pensar e divulgar determinadas coisas, conversar com as pessoas, porque está todo mundo impregnado por um pensamento que parece plural, mas é um pensamento único. Exatamente. Único não porque ele seja igual, mas porque ele é muito diferente entre si, mas está levando todo ele para o mesmo lado. Então tu tem vários tons da mesma cor. Sim, perfeitamente. E eu quando a gente fala assim, ó, em todo esse projeto que a gente está falando de marxismo, né, dominou os meios científicos, a escola, os meios de comunicação, universidade, enfim. E dominou também toda uma militância que se encontra ali em fundações e associações, em tudo que é lugar. E aí tem, como tu bem colocou ali, tem a questão dessas pessoas tentarem demonstrar virtude. Enfim, isso aí está presente a todo momento, né? Não, eu sou a favor do pobre, eu sou o salvador da pátria, eu vou salvar os pobres da injustiça do mundo. Né? E o que acontece? Só que, na verdade, isso aí, isso é uma fachada, tá? Isso é uma grande farsa também, por quê? Todo o marxismo, desde a sua raiz, então ele vai passar por diversos caminhos. E ele vai tomar formas diferentes, se metamorfizar conforme o lugar que ele passa. E ele vai passar sinais de bondade num, de mais política em outro, enfim. Né? Mas, na verdade, só tem um objetivo, que sempre foi pelo regime. Tá? Nunca foi interesse assim, de justiça social, igualdade, nada, nunca foi. Se pegar os grupos, como por exemplo, os grupos feministas, tá? Nunca foi pro direito de mulher ou nada, sempre foi pelo regime. E por que isso? Se uma mesma pessoa que eles se dizem representar, uma mulher, por exemplo, mas se essa mulher não for da patota, ela já não é considerada. Pelo contrário, ela é completamente desconsiderada e desumanizada. Não, é uma traidora do movimento. Então assim, ó, nunca foi, o objetivo nunca foi. E aí tem muita gente ali que é levada como massa de manobra e as lideranças, obviamente, sabem muito bem o que estão fazendo. Elas conhecem a teoria, elas estudaram sobre isso e elas sabem o caminho que estão indo. Mas muita gente ali está de massa de manobra, que acredita que realmente está em um ambiente que busca justiça social. E não, sempre foi pelo regime, sempre vai ser. E aí vão citar exemplos. Mas uns dizem assim, no Brasil, olha só, não tem perigo nenhum, esses governos de PT e de Lula. Mas isso é processual, vai ser sempre um processo. Não vai ter como
um projeto político autoritário, simplesmente chegar na sociedade democrática e de ver, só se for por meio de uma guerra, um invasor e tomar conta, tá? É gradual, o discurso também é gradual. O discurso vai se tornando cada vez mais autoritário e mais fechado conforme o processo vai indo. Então, a primeira etapa pós-democrática qual é? Nós temos exemplo do lado aqui, Venezuela. É aquilo ali que acontece. A primeira etapa, quando acaba a democracia, foi com o Hugo Chávez ali, o regime tomou o poder. Eu não sei se, porque tu é um pouco mais novo que eu, mas eu não sei se tu acompanhou bem de perto de perto não, mas com atenção esse processo. Mas ele é um processo elucidativo. Lá no longínquo 99, lá se vão 26 anos. Tá? Nós tivemos em Porto Alegre o Fórum Social Mundial. Eu participei, inclusive. Com a participação. Participei como grande militante, representante de esquerda. Com a participação do Hugo Chávez. Ele esteve em Porto Alegre. Não sei se tu vai te lembrar. Não presenciei ele, mas eu participei das feiras ali. Pois é, ele esteve aí. Tá. Mas eu me lembro que... eu era um convencido completamente das ideias marxistas nessa época. Que aquela... Influenciado por minha professora. Que eu não vou citar não, é por minha professora. Pois é interessante. Eu já... É interessante isso, porque eu, apesar de sempre ter essa ideia assim mais... trabalhista, tá? Porque meu pai foi um fruto do processo trabalhista do Leonel Brizola, aqui no Rio Grande do Sul. Ele estudou por conta de Leonel Brizola, sim. Né? Ele foi bolsista. Isso oportunizou ele ter uma carreira e tal. Então eu vi de perto o que o trabalhismo pode, na melhor das hipóteses, pode produzir. Então, nem tudo que o marxismo ele entrega é ruim, apesar de que o trabalhismo talvez seja o primo pobre hoje do marxismo, né? Porque o povo marxista ele foi para a agenda woke, foi para outras agendas e abandonou o trabalhismo aí. A sua sorte, te vira aí. Então, voltando pro assunto do Fórum Social Mundial, aquilo foi apresentado, o modelo venezuelano foi apresentado como uma solução para o mundo. Uma solução para o mundo. Teve passeata em Porto Alegre de fechar a perimetral, de fechar as ruas, e as pessoas encantadas com o modelo venezuelano. E nós passamos 25 anos e hoje as pessoas estão desesperadas para sair de lá. Naquele início de processo, se entregou coisas, sim, entre aspas, agradáveis, né? E aí aquele a gente vê assim, é o resultado inevitável, mas que é adorado por esses grupos, porque são coletivos agrários que vão lá todo de manifestantes defender o regime, devem produzir muito pouco, coletivos, não sei, então é toda uma regimentação que acontece em toda a sociedade, milícias que defendem o partido, e esse é o sonho, sim, esse é assim, ó, é o sonho molhado de todo o regime de esquerda latino-americano, e aí que tá, esses grupos não veem problema ali, pelo contrário, eles veem mérito. Provavelmente o cara que assistiu essa palestra dos anos 2000 lá, ele deve estar achando que o projeto foi satisfatório, né? Isso deu certo. Porque mas provavelmente ele não mora lá. Não mora lá, obviamente. Ele mora na zona sul, no Leblon ali, tá? No apartamento do Caetano Veloso. Pode ser aqui no Higienópolis, aqui em Porto Alegre e tal. Ali. Mas com certeza ele não mora lá. Inclusive, mas ele é filho de alguém que mora ali, né? Porque não foi ele que... Inclusive, uma vez eu transportei uma família de uruguaios que se radicaram um bom tempo na Venezuela, no auge venezuelano. Eu levei eles aqui de Porto Alegre até Bento Gonçalves. Então deu tempo de conversar bastante com eles. Pessoas assim, não eram pessoas ricas, milionárias. Era um pequeno empresário que tinha dado certo na Venezuela, na época que a Venezuela, sentada em cima de um poço de petróleo,
conseguia dar uma certa dignidade para o seu povo e tal. E ele me disse isso em 2016 ou 17, já vai alguns anos já, que a realidade venezuelana era muito tranquila, muito fácil as pessoas tinham trabalho, tinham uma realidade boa de alimentação e tudo mais, moradia. Claro, tinha as diferenças sociais, que é sempre onde os grupos de interesse eles fomentam esse tipo de guerra social, mas ele conseguiu construir uma empresa interessante lá, lucrativa. E isso durante uma década e meia. E depois simplesmente entrou o regime venezuelano lá, do Hugo Chávez, com a promessa de mundos e fundos para os mais pobres. E, na verdade, cooptou as Forças Armadas e deu tudo isso que a gente viu até agora. Né? E ele se refugiou, largou fora de lá e lamenta, gosta muito do povo venezuelano e sente uma certa, assim, uma tristeza até profunda pelo... É o resultado pela trágico. Condição atual do povo venezuelano. E é o resultado trágico e ainda assim, incrivelmente, é adorado por esses grupos por causa daqueles coletivos, de toda a regimentação, a toda uma instrumentalização de toda a sociedade. Mas aí na prática, Celso, aí nós temos que comentar, somos obrigados a comentar uma coisa aqui para deixar bem atento as pessoas. O marxismo fala muito em luta de classe e diferença social. Então, explora esses polos do rico contra o pobre e isso vai derivando para as diferenças étnicas, para as diferenças de gênero e aí vai. Mas o principal, o que iniciou tudo isso é o rico contra o pobre. Interessantemente, não se explora a condição de que nos regimes marxistas, nos regimes socialistas, comunistas, essa diferença social, ela simplesmente não se apaga, porque o método de cooptação é esse. Nós vamos criar uma sociedade onde todos vão ser dono de tudo. Os pobres vão tomar os meios de produção. Acho que tu já ouviu isso em algum lugar. Sim. Não, inclusive, eu quero destacar para ti o que acontece para nós entrar nesse tema aí. E aí tu continua falando. Porque quando eu falei antes ali, eu disse que eu ia voltar nesse tema, que o marxismo, talvez Marx lá sem perceber, na verdade ele replicou o cristianismo, basicamente na sua construção. Só que ele chamou de materialista. Quando a gente fala, e a gente vê que a aplicação é puramente idealista. Não tem nada de materialista, porque não é baseado na realidade. É simplesmente uma ideia que eles vão tentar aplicar a sociedade sendo assim ou não. E obviamente não é. Tu diria que o Marx é o Colorado de 2 séculos atrás. Sou colorado, tá? Mas sempre promete o ano que vem. Sim. Agora o ano que vem nós vamos ganhar. Agora o ano que vem vocês vão ver, olha a questão. Tem até um caráter messiânico aí em todo marxista que tu conhecer, tu vai ver. O cara sempre vai dizer assim: a luta de classes vai acontecer. Então a luta de classes tem um grande teor messiânico, que uma hora ela vai chegar. Tá? E aí tu analisa o comparativo que Marx, talvez aquela época dele ali, imagina na época, né? Era muito forte ainda esse discurso religioso na época de Marx. E ele é um dos que estava naquele processo de iluminismo, de romper com isso. Então olha como ele cria uma narrativa. Na verdade ele só pegou a estrutura, o esqueleto do cristianismo e mudou os nomes. Ele não teve nem criatividade para mudar um pouco a história. Então ele cria uma luta de bem contra o mal, que é aqueles repletos de virtude, que são os proletários, e aqueles que são do mal, que são os donos do meio de produção. Enfim, hoje seriam os empreendedores ali, os empresários. Então ele cria 2 classes, do bem contra o mal. Ele vai criar uma espécie de batalha final, assim, como se fosse um Armagedon, que é aquela luta ali, aquela luta final, a revolução comunista
quando aquela classe que é oprimida superar a classe opressora, finalmente nós chegaremos a uma espécie de Nova Jerusalém, que é a sociedade sem classes. Sim. Tá? Sociedade sem classes. Inclusive sem Estado, no final. Sem Estado, sem classe, sem nada. É exatamente assim. Celso, tu não já precisa. viu algum regime socialista ou comunista sem diminuir Estado. Que seja o Estado? Olha a contradição. Aí ele fala, inclusive, em fim da história. Marx fala em fim... Esse é o fim da história. Quando essa classe proletária dos oprimidos tomar o poder, é o fim da história. Ou seja, de fato, é um Armagedon, um apocalipse, e chega o fim da história. Não vai haver história depois disso, tá? Olha os termos que ele usa, né? Então, ele cria tudo isso daí. E aí, enfim, tem esse messianismo que a gente vê até hoje. Os caras, não, a consciência de classe vai acontecer e aí vai vir uma revolução. Mas onde é que está o grande problema aqui? O grande problema. Do ponto de vista social, tá? Então seria mais fácil ele criar uma religião, de repente, assim como Kardec ou outros fizeram. Porque assim, do ponto de vista social, isso aqui não passa de uma grande fábula. Por quê? Porque as classes entre si, as classes sociais, elas não são excludentes entre si. Eu vou eliminar todo mundo. É como se assim, entre homens e mulheres tem uma guerra. Eu vou eliminar todas as mulheres ou todos os homens. Não tem como. Não vai existir a espécie. Nem o Thanos conseguiu. Nem o Thanos, tá? Porque isso é complementar. As classes são complementares. E por que as classes são complementares? Simplesmente porque elas são fruto das relações entre as pessoas. Tá? E aí vai se criando as diferenças. E aí, então, assim, ó, não teria problema na palavra classe em si. O problema é quando essa palavra classe está carregada de ideologia, que fala numa grande classe que vai superar os opressores. Isso é ideologia. Agora, nós podemos falar em classe. Uma pessoa ganha menos, é de uma classe mais baixa, uma ganha um pouquinho mais, uma classe um pouquinho mais alta, uma é de uma classe média, uma é de uma classe super alta. Então... A questão não é a identificação exatamente. A palavra classe pode ser plenamente utilizada, desde que ela não esteja carregada essa ideologia, dessa luta mitológica que um dia vai haver uma superação, aí não vai existir classe. Então, aí olha mais. A adjetivação. Sim, e olha a grande fábula. Que vai haver um dia entre nós, seres humanos, tá? Com os nossos defeitos, nossos egoísmos, todos os defeitos que a gente tem, vai existir uma sociedade sem classes. Que não é espiritual, tá? Ela é uma sociedade física aqui, sem classes. Que todos nós viveremos correndo em campos, assim, todo mundo vivendo bem, tal. Isso é uma grande fábula, infelizmente. Porque essa sociedade, sabe quando vai acontecer? Nunca. Pode acontecer do ponto de vista religioso, é diferente. Agora, do ponto de vista terreno, secular, nós homens criar uma sociedade dessa simplesmente porque uma tal de uma classe mitológica dos oprimidos vai superar a classe dos opressores, que também é mitológica, é uma completa fábula. Então as pessoas se apegaram a isso. E aí entra aquilo que eu te falei. Os ateus encontraram consolo, esperança, né? Um sentido de vida nisso muitas vezes. Porque aí carrega todo um teor cristão até no ponto de vista estrutural dessa história. Então, ela se mostra ali que, na verdade... pegar um filme da Marvel, trocar os nomes e... Exatamente. Então, não tem... o nome dos personagens. Do ponto de vista físico, não tem sentido prático isso daí, entendeu? Porque isso daí é uma ideologia pura, e por isso que eu digo que o marxismo não tem nada de materialismo. É pura ideologia. Isso aqui é uma ideologia pura aplicada, tá? Então é isso que que eu falei, né? Dessa questão de... Não há problema nessa questão de conceito de sociedade de classe, né? E aí o que mais que vai acontecer? Vai acontecer uma infiltração na relação dos termos, que tanto eu, tu, qualquer pessoa aqui já está contaminado e infestado por esses termos. A linguagem. E a linguagem domina tudo. E essa é uma questão. A linguagem tem grande poder. E aí eu vou dizer alguns termos que a pessoa pode ser a mais libertária possível. Ela provavelmente utiliza esses termos. Quais são? O próprio termo capitalismo. Qual é o problema desse termo? Capitalismo é um termo pejorativo para se referir à sociedade da economia de mercado, para se referir à livre iniciativa. Não, esse é um capitalismo, está lucrando. Então a palavra capitalismo já foi criada pelo marxismo com o intuito de ser pejorativo, para condenar a livre iniciativa, a sociedade de livre mercado. Então eu não uso esse termo mais. Como é que a gente deve utilizar? Economia de mercado, só. Sociedade de livre mercado, economia de livre mercado, qualquer termo. Mas não, economia de livre mercado. Nós vivemos numa economia de livre mercado. Ponto. Celso, não precisa de mais capitalista do que o próprio socialismo e comunismo.
Não, eles vão pensar, esse cara é louco. Não. Pensa em quem tem dinheiro. Pensa num líder comunista ou socialista que não esteja cheio de recursos em ilhas ou com casas absurdamente grandes e bens e tudo mais. Libertário não vai ser. Esse cara jamais vai ser Então, libertário. na verdade, isso é uma tática antiga de que tu te utiliza de motes legítimos, tá? Ora, olhar pelos pobres. Quem é contra os pobres? Quem são mentalmente, e isso é cada vez mais raro, ter pessoas sãs mentalmente. Quem é são mentalmente que não é a favor dos pobres? Agora, será que realmente as pessoas estão a favor dos pobres, as que dizem estar? Quem é contra as mulheres que são mentalmente? Sim, ó, evidentemente, mas aí é uma intenção de dividir a sociedade, gerar uma guerra social. E aí a gente tem que destacar. Esses movimentos que se dizem de minorias, eles se dizem representar essas pessoas. A gente não deve legitimar eles. Eles não representam só a si e os seus interesses, que quase sempre, ou eu até diria sempre, é regado a patrocínio do governo. É algum cargo, é alguma fundação, é alguma ONG, é algum artista. Então é isso que estão ali por um interesse, acabam capitalizando em cima dessa pauta e se dizem representar todas as pessoas da sua minoria, mas não representam, tá? Eu não considero. Essa pessoa fala por ela. Mas eu quero trazer os outros termos aqui para nós avançar um pouquinho, nossa hora está correndo. A própria palavra trabalhadores já é uma infiltração aqui, uma instrumentalização marxista. Quando a gente fala trabalhadores para se referir somente a funcionários, a empregados de empresas, a gente está descartando profissionais liberais, autônomos, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, todos são trabalhadores. Essas pessoas trabalham bastante. Então, o nome correto é empregados. Funcionários não tem problema. Mas trabalhadores, quando a gente fala isso, já é um interesse instrumental de criar uma divisão. Em recrutar essas pessoas para os seus sindicatos para botar em guerra contra o empreendedor, como se essa guerra fosse saudável para a sociedade, né? Então o que acontece? Outra palavra aqui, que eu já falei para o Erlon, que é um pouco impressionante. A própria palavra pobres. A palavra pobre, ela deveria... Isso é para dar uma ideia de que a sociedade de livre mercado é muito pobre, gera pobreza, quando não é. Perto de outras sociedades, é a sociedade mais rica. Toda pessoa que tem um trabalho, que consegue no mercado fazer um ranchinho, tá? Que tem sua casinha lá para dormir, sua cama, essa pessoa ela não é um pobre. E seria, a gente não percebe isso. Mas a pessoa que se considera, que fala que é pobre, mesmo tendo esses recursos, ela está praticamente espraguejando a si. Porque a palavra pobre seria um espraguejo. No sentido de que pobre, como é que era utilizado o pobre? O cara, na Idade Média, Idade Antiga, por exemplo, o cara na rua, realmente doente, sem recursos, não tem muitas vezes com necessidade básica, leproso na rua, pedindo esmola. Esse era o pobre, né? De paupérrimo, esse era o pobre. Essa pessoa que tem um emprego, que tem roupa, que tem uma cama para dormir, que consegue jantar e se alimentar, a gente poderia chamar modesto, por exemplo. Foi Sim. A palavra que eu sugeri para ela. Ah, eu sou pobre? Não, sou modesto. Modesto, simples. Agora, pobre é aquela pessoa que realmente passa necessidade. Não consegue cumprir o mínimo. E aí vamos mais além. Outro termo, tá? Aí a gente refere a pobres, o cara que tá na rua ali, viciado em drogas. Esse cara também não é um pobre, ele é um viciado. Existe inclusive pesquisa, só que essa pesquisa elas não são destacadas nunca, porque não há interesse. Muitas das pessoas que estão na rua estão por opção. Elas têm família, tem casa pelos bairros aí, só que elas querem o alcoolismo, as drogas, então elas ficam na rua. Então o conceito de pobre não se aplica a essas pessoas. Assim, o pobre é aquele sem opção. Eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que trabalham com esse tipo de público, que é um trabalho bem importante, né? E sim, a maioria das pessoas estão lá
às vezes tiveram um problema muito grande na vida, alguma desilusão, alguma coisa, algum transtorno. Muitas vezes as pessoas têm transtornos, às vezes não têm dinheiro, não têm condições, recursos para acessar recursos de saúde mental, fazer terapia, enfim, remédios, não tem acesso a esse tipo de coisa. E aí vai para o que está mais à mão, que pode ser as drogas e tal, normalmente começa pela bebida e vai embora. Tá? Só que essas pessoas, elas estão numa condição ali que precisa ser revertida de alguma forma, e nem vamos entrar nesse pormenor de que forma as pessoas têm que ser resgatadas, mas elas precisam de um resgate, mas é fato que elas estão lá, na grande maioria das vezes, porque tinham uma situação confortável em outro lugar, mas saíram por ter alguma perturbação em si mesmas, né? Às vezes muito difícil alguma pessoa que está na rua porque não tem onde morar, não tem uma pessoa que lhe dê um teto para dormir embaixo, né? Isso quer dizer que elas não precisam de atenção, não precisam serem resgatadas? Não, elas precisam ser resgatadas de lá. Mas não é o caso de dizer que essas pessoas... Não é trabalhar com a verdade. Sim, mas a questão é assim, ó. Afirmar que elas estão lá porque são paupérrimas. Isso. Chance e oportunidade toda pessoa merece e precisa ter. Então e muitas é só dessas chamar pelo nome correto. Tem pessoas que não querem ir pro abrigo, tá? Eu sei, relatos, pessoas que não vão pro abrigo porque no abrigo tem hora para cumprir. Então eles querem ficar na rua na madrugada mesmo, tá? Então assim, ó, dar chances para as pessoas é uma coisa. Agora, o Estado, por uma ideologia, passar por torrando dinheiro público em quem não quer mudança, isso não pode acontecer. Essas pessoas não podem ficar em locais que vão assaltar pedestres, tá? Vão fazer esse tipo de crime e esse crime vai passar batido. Nós chegamos num ponto da sociedade onde tu vê pessoas em São Paulo pedindo a volta da Cracolândia. Então... Tudo por ideologia. Então, assim... Cracolândia acaba sendo esse é o tipo de pauta que... Eu não sei como é que a sociedade... Desintegração social completa. Não sei como é que a sociedade consegue deixar se criar. Pelo seguinte, e eu sou completamente a favor de que a sociedade seja plural e diga o que quiser, inclusive esse tipo de absurdo. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de falar, mas também, ao falar, estarem dispostas a receber o retorno disso. Sim, claro, né? Com certeza. Assim como a gente está falando aqui, e provavelmente vai ter muitas pessoas, ou poucas, não sei, que não vão gostar do que a gente está falando. E a gente sabe que vai ter gente que não vai gostar. E ok, é assim mesmo. Né? A gente tem que lidar. Mas é que assim, a solução... Mas assim, voltando lá para a questão da Cracolândia, não querendo calar as pessoas, mas a Cracolândia é boa pro quê? É isso que eu gostaria de questionar as pessoas. Tá, tudo bem, as pessoas estão lá numa situação difícil e tal, beleza. Mas em não estando lá, essas pessoas viciadas e tal, que tem um problema por trás, que tem que ser acompanhado, se elas não estão mais lá, e elas não foram fuziladas, elas não foram judiadas, não foram torturadas, tá? Por que alguém pediria a volta de um lugar para um consumo aberto, deliberado e excessivo de drogas? Mas ora, isso é justamente isso aqui, é a disseminação dessa ideologia, dessa mentalidade que cria esse tipo de interpretação da verdade. Eu quero deixar essa pergunta. Atende aos interesses de quem ter um espaço aberto, deliberado e inclusive estimulado de consumo excessivo. Para quem ganha com isso diretamente vai ser porque comercializa, e para os militantes ali de internet que defendem é porque esses militantes eles já estão doutrinados completamente por essa narrativa, que vai dizer que eles são vítimas da sociedade. Então assim, a proposta prática, todo mundo sabe. Vamos jogar se o cara quer resgate, vamos jogar o jogo deles. Tá, eles são vítimas da sociedade. Tá, eles são. Ok. Mas então eles são vítimas de uma sociedade e vão ficar jogados no centro de uma grande cidade, fumando até morrer. É isso?
É essa a solução? Porque aí tu mostra que o regime, que é necessário o regime comunista. Porque tu mostra que o capitalismo gera desigualdades, entendeu? Sendo que aí eu vou trazer o argumento aqui. Mas aí vamos que... E ó, eu sem querer usei a palavra capitalismo, eu não consegui me livrar completamente ainda. Economia de mercado. Vamos jogar o jogo. Eles vão mostrar que a economia de mercado gera pobreza e desigualdade. Tá, beleza. Aí é o seguinte, então me mostra um regime socialista ou comunista onde os viciados, transtornados, eles são tratados de uma forma exemplar. Me mostra, agora. Nenhum, mas a questão mas presta atenção, a questão é muito mais profunda ainda. É ao contrário do que é dito pelo marxismo, que aquilo ali que aquelas pessoas são vítimas da sociedade, que a sociedade de mercado, a economia de mercado gera pobreza. Ao contrário, em qualquer sociedade do mundo que tem viciados que conseguem se manter no vício, seja na Cracolândia, São Paulo, qualquer cidade do Brasil ou na Califórnia, isso só tem um motivo: riqueza das cidades e não pobreza das cidades. Porque aquelas pessoas estão sendo alimentadas, elas pedem comida, dinheiro e ainda recebem de inúmeros ONGs, fundações que levam sopa, levam comida, levam isso, levam aquilo. Isso se chama a riqueza das grandes cidades da economia de mercado permitir uma parcela da população viver no vício. Porque muita gente, especialmente pessoas ali muitos não vêm de ambiente degradado de pobreza. Tu quer muitos me dizer, então, que as sobras do capitalismo malvadão consegue acabam manter um grupo de pessoas vivendo nas ruas porque essas pessoas querem viver ali. Elas têm casa, têm tudo, mas... E ainda assim, ele é chamado de malvadão. Malvadão, exatamente. Ou mas seja, o regime marxista bonzinho, ele elimina suas chagas, ele é higienista. Aí é higienista, é a eliminação completa. É isso daí. Coisa que jamais uma sociedade, uma democracia faria. E aí vão mais além. E aí, para concluir essa questão dessa percepção de desigualdade que a gente tem colocado aqui, outro termo que nos confunde, que nos ludibria a visão, é a falsa visão da desigualdade nas cidades, tá? Olha só. Aí vocês fazem um exercício aqui. Olhem a cidade de vocês lá, que pode ser grande, pode ser pequena. Tentem no lugar alto e olha ela. Toda a cidade, centenas e centenas de pequenos comércios, de casas, de bairros. Todo mundo muito parecido. Quem é pequeno empresário sabe. É possível se destacar muito dos outros? Não, a imensa maioria é pequeno empresário. A imensa maioria mora em casas parecidas, mais ou menos do mesmo tamanho. A imensa maioria tem um padrão de vida mais ou menos parecido. Então, não existe desigualdade social. A sociedade é igualitária demais. E a prova é, tente alguém sair da sua classe. Tente alguém subir de classe para ver se é assim. E para descer só se vender tudo e parar de trabalhar. Aí acontece assim, mas tem um que é bilionário. 2, 3, 5. Que colheram um mérito de alguma situação muito específica ali, porque lidam com coisas que muitas vezes precisam ter uma grande movimentação, faturamento. Conta como é que é essa história de bilionário num grande regime comunista. Não deve ter, né? Na China não tem bilionário, tu acha? Tem bilionário na China ou não? Tem, esvazia as prateleiras de Rolex da Europa, os chineses. Eu acho interessante isso aí que os caras reclamam dos bilionários daqui. Sim, mas olha o exemplo. Bilionário tem. Eu tô vendo uns papos meio estranhos na internet. Porque bilionário bilionário tem que acabar. Tá. Quando tu precisar de dinheiro, tu vai lá pro teu amigo quebrado, que não consegue nem pagar as próprias contas e pede dinheiro pra ele. Porque se o bilionário tem que acabar, pede pro teu amigo que não tem não tem nada, não tem um trocado no bolso, pede para ele, entendeu? A visão ela é tão deturpada, que os regimes que se valem da teoria marxista têm as divisões sociais muito mais radicais do que as nossas aqui de economia de mercado, e mais, que é o que me deixa... que foi que começou a me alertar para esse tipo de conversa perigosa. O único regime que existe mobilidade social economia de mercado. é justamente Não a fala economia de capitalismo. mercado.
Não, nesse episódio eu não falei, tá? Não falei. Tô me policiando. Todo mundo aqui, ó. Tentem não falar mais capitalismo. Não dê munição. Não é economia de mercado. Então, só para frisar bem, o único regime onde há mobilidade social, onde uma pessoa nasce desprovida de recursos financeiros e ela pode morrer rica é na economia de mercado. Nos outros regimes, tu só consegue isso via partido. Quer entrar no partido? Tem chance, senão não. Senão, não. Sim. Então, assim, gente, a riqueza gera riqueza. O que o brasileiro tem, e por isso que os regimes socialistas, eles floresceram tão bem aqui, né? Porque a América Latina tem aquela coisa de que foi explorada e blá, blá, blá. O que é verdade, mas é uma verdade óbvia, porque se eu compro um terreno, eu vou querer plantar nesse terreno, eu vou querer, ou eu vou alugar esse terreno, eu vou querer fazer dinheiro com esse terreno. Essa ideia de que tudo que gera lucro não, ou senão, assim, um abuso em brasileiros si. Descendentes de portugueses dizendo devolva o nosso ouro, sendo que o próprio brasileiro é o que ocupou. Não, mas fora que o como seguinte, se o cara fosse um indígena puro, assim. Não, mas isso é de um desconhecimento histórico absurdo, sendo que o Brasil é um dos únicos países onde a família real, o rei em pessoa pegou e trouxe o ouro dele para cá para criar o Banco do Brasil. Mas isso não é mais ensinado nos livros de história. Sim, não há Se tem alguém que deve alguma coisa a alguém, o Brasil deve a coroa e não a coroa ao Brasil, né? Mas, enfim, tirando essas questões que, infelizmente, foram retiradas na nossa história oficial, de propósito, né? O único regime que permite mobilidade social através de esforço, às vezes nem é de esforço, mas de talento, porque quanta gente tá rica, milionária, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Ah, mas eles se esforçaram. Não, muitas vezes não. Eles só têm, às vezes tem... Tava na hora, no lugar certo. Às vezes eles têm talento, às vezes têm carisma. Às vezes só tem carisma. Mas o que é carisma? Não sei, eu não consigo colocar no papel o que é carisma. Só consigo identificar quando eu vejo que a pessoa tem carisma. Sim. Mas não é um elemento palpável. É verdade. Tá? Mas nem descritível, nem nada. É isso torna uma pessoa rica num sistema de economia de mercado. Adivinha, nos sistemas nos sistemas totalitários, não existe isso, não existe essa possibilidade. Não existe a livre iniciativa. Eu não posso, o governo não permite que eu tente ganhar dinheiro de uma forma que ele não permite. E só para complementar, porque a gente está quase acabando aqui, por incrível que pareça, a nossa sociedade brasileira está eivada da cultura do ciúme, da inveja. Não, agora Tim Maia já dizia lá nos anos 70 e 80 que o brasileiro tem raiva de quem faz sucesso. Bom, para essa conclusão a gente convergiu em um assunto que eu ia trazer aqui. E até nós podemos um dia tratar num episódio mais aprofundadamente isso. Eu participava de um grupo, que me colocaram num grupo de estudantes ali, calouros da URGS. E era uma gurizadinha ali que fazia parte. Eles completamente assim, doutrinados por marxismo ali, né? Então eles criticavam tudo, criticavam os empresários de Porto Alegre que estavam destruindo a cidade, sendo que quem não quis empreendimento na Orla sempre foi esse viés dos partidos de esquerda, né? E aí essa gurizadinha, aí eu argumentei, uma gurizadinha é bom, oportunidade de emprego, porque aí vai ter... Aí, olha que 2 ou 3 argumentaram, mas vão ser uns empregos muito ruins, eu vou ter que servir cafezinho, eu vou ter que ser administrativo. Falei, meu Deus, isso é carreira, vocês vão ter que trabalhar. Começa pequeno, de repente cresce, isso é a vida. Então o que eu percebi naquela gurizadinha? Primeiro que eles desdenharam, como bons socialistas, desdenharam pobres, tá? Então, para eles, o serviço básico ali não tem, é uma exploração. Eu disse, mas em qualquer regime alguém vai ter que fazer isso.
tá? E outra, o que eu tô percebendo em vocês, parece que vocês já querem chegar na chefia. Vocês não querem passar por processo nenhum, por esforço nenhum, por nada. Então, o que acontece? Por trás de tudo isso aí, há um elemento gigantesco de inveja, que permeia muitas questões, que é uma inveja de quem tem sucesso, e o cara muitas vezes não tem, ou porque não quer se esforçar, ou porque não conseguiu, e ele vai semear isso. E vai mas aí é o seguinte, aí nós temos nós temos a tempestade perfeita, nós temos uma geração do atalho. Perfeito. Essa geração é a geração do atalho. Eles não querem olhar horas e horas de futebol para entender o jogo. Eles querem olhar ali e já entendi, já quero jogar, já quero ser especialista, comentarista e tudo mais. Tu junta isso com a cultura a cultura do país, que é uma cultura de inveja, porque a gente tem no subconsciente, eu ouvi muitas vezes isso, de uma pessoa, se ela tem dinheiro, ou ela roubou de alguém, ou a família dela roubou de alguém, tomou de alguém. O que absolutamente é um absurdo, tá? Porque ainda que em algum momento alguém da família dela tenha roubado alguma coisa, até para te manter patrimônio tem que ter mérito. Porque se tu não tiver um mínimo de mérito, tu vai perder aquilo em menos de uma geração. Né? Então, é a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. E aí o resultado é o que a gente vê de degradação intelectual, degradação argumentativa, reflexo físico também, as cidades, as escolas, né? E a gente vê, eu pelo menos observo que os últimos 20 anos foram cabais nesse processo. Porque por mais que esse tipo de ideia já fosse disseminado, ele não preenchia as pessoas nessa intensidade. E hoje parece que o slogan deles acabou se materializando, que é tomar os corações e mentes. Esse slogan... Sim, e aí vamos concluir o que é a finalização. É um regime dos que não produzem, que vão acabar explorando os que produzem, porque eles vão precisar dos que produzem, que é quem vai manter esse Estado, essas ONGs, esses organismos. Então acaba tendo uma multidão de militantes, especialmente artistas que vivem de benefício do Estado, ONGs, se infiltrou inclusive no próprio funcionalismo, fazendo com que o funcionalismo, que antes não era dessa maneira, se convertesse completamente ao marxismo. Então há todo um governo perpetrado por intelectuais e políticos que são considerados deuses, o líder, né? E a partir daí é uma exploração por meio da força física violenta, uso dos meios de coerção do Estado, de toda a população que produz. Os produtores vão manter os que não produzem. É o regime que vai acontecer. Então, em resumo, enfim, a gente tratou muita coisa, mas a gente tá, não sei se tu quer concluir, Carlos, A minha conclusão, se não ouviu nada ou não gostou de nada do que eu falei até agora, o que não seria a primeira vez, fica com a ideia de que vamos refletir. Economia de mercado é o melhor dos piores regimes. Perfeitamente. Então, vamos concluir nosso papo aqui. A gente vai trazer outros temas, talvez nessa intensidade também, ou mais. A gente agradece a paciência de vocês, mas é só o primeiro. Perfeitamente. Então, até mais. Boa noite.